Vamos lá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui, então, o nosso primeiro bônus, que fala sobre a interpretação de problemas matemáticos, tá? Então, a primeira tela que já está aí, que você já está visualizando, é da língua portuguesa para a matemática. Você vai ver que você, dominando essa parte aqui, esse bônus, você consegue fazer as questões com muito mais facilidade do que você já fazia. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Primeira coisa, as preposições de, do e da. Na matemática, elas vão virar multiplicação. Beleza? Nós já fizemos algumas questões onde envolve de, do e da, e você viu que eu colocava ali um pontinho de multiplicação. E aqui está a justificativa, tá? Sempre que você ver na matemática essas preposições aqui, elas vão virar um sinal de vezes. Como assim? Olha aqui, ó. 2/3 de 60. Então, é 2/3, nós já sabemos que é 2 sobre 3. D vai virar um sinal de vezes. E aqui, 60. Aí é tranquilo, é só fazer essa continha aqui, ó, de cara aqui, o que vai dar? Eu posso multiplicar aqui em cima 2 vezes 60, que vai dar 120, e depois 120 dividido por 3, que é 40. Tá legal? Então, ó, preposição de vai virar um sinal de vezes. Olha aqui embaixo, 20% de 30. Olha, 20% de 30. 20% nós já vimos lá nas primeiras aulas, que é 20 sobre 100. Tá aqui, ó, 20 sobre 100. Olha o D aqui de novo, a preposiçãozinha. Então, essa preposição aqui vai virar um sinal de vezes e o 30 eu coloco aqui do lado. Posso cortar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, eu vou ficar apenas com 2 vezes 3, que vai dar 6. Pessoal, muito importante isso. Preposições de, do e da na matemática vão virar um sinal de vezes. Isso vai facilitar muito a nossa interpretação. Olha só, tenho 40 anos. Quanto é 1/4 da minha idade? A preposição agora é a preposição da. Pessoal, suas variantes também, tá? De, do e da. Também poderia ser das, dois, tanto faz. Então, essas preposições aí que vão virar um sinal de vezes. Então, vamos só montar isso daqui. Tenho 40 anos, quanto é 1/4 da minha idade? Olha, eu quero saber, então, quanto que é 1/4, ou seja, 1 sobre 4. Da vai virar vezes minha idade é 40. Então, eu quero saber quanto que é 1/4 de 40. 1/4 de 40 é você pegar o 40 e dividir por 4. Tá? Então, 40 dividido por 4 vai dar 10. Legal? Então, tá fluindo, né? Vamos lá aqui, ó. 1/3 de 1/4 de 60. Olha, eu tenho duas vezes a preposição de, sem problema algum. Vai entrar duas vezes o sinal de multiplicação. Então, isso aqui é o mesmo que 1/3. Primeiro D aqui, ó. Multiplicação. 1/4. Aí vem o segundo D aí, que também é multiplicação. 60. Como é que eu resolvo isso agora? A parte de cima toda eu multiplico, ó. 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 60 vai dar 60. E a parte de baixo eu também multiplico. 3 vezes 4 vai dar 12. Então eu tenho 60 dividido por 12, isso daí é igual a 5. Legal, galera? Então, ó, essa interpretação aqui você tem que dominar. Vai facilitar muito na sua interpretação. Continuando, olha aqui, ó. Agora a preposição é do. 2/5 do meu salário é igual a 1.200. Quanto é meu salário? Pessoal, não sei quanto é meu salário. Eu vou supor que ele seja X reais. E vamos lá, vamos montar isso. 2/5, 2 sobre 5, do, vai virar vezes, meu salário, já supus que é X, é igual a 1.200. Então aqui, ó, igual a 1.200. Quanto que é meu salário? Eu tenho aqui uma equação, né? Equação de primeiro grau, bem tranquila para a gente resolver. Como a ideia aqui não é resolver uma equação de primeiro grau, eu vou fazer bem rapidinho. Eu já vou simplificar esse 2 aqui com esse 1.200. Então aqui vai dar 600, tá legal? Eu dividi os dois lados por 2. Esse 5 que está aqui embaixo dividindo, ele vai subir multiplicando. Então o x, que é o meu salário, é igual a 5 vezes 600. E 5 vezes 600 vai dar 3.000. Beleza? Então, direto aqui, a preposição agora foi a preposição do. Tem uma outra preposição na matemática, que é o por. Essa preposição aqui, ela vai indicar divisão, tá legal? Então, memorize isso daí. A preposição por na matemática indica divisão. Então, quando eu tenho aqui 4 por 5, significa 4 dividido por 5. Ou assim, né? 4 sobre 5 também é a mesma coisa. Beleza? Aqui embaixo, 20%. Embora nós já sabemos como é que se escreve 20%, na sua forma fracionária, dá sentido essa preposição por, ó. 20 por, então é divisão, cento que vem de 100, né? Então, 20%. Quanto vale 1/3 de 20% de 600?
Vamos lá, ó. 1/3, D virou vezes, 20 por cento, então é 20 sobre 100. D, de novo aqui é multiplicação, 600. Somente faria essa continha aí. Eu já vou simplificando aqui algumas coisas. Esses 2 zeros aqui em cima com 2 zeros lá embaixo. Então, na parte de cima eu vou ter 1 vezes 20, que dá 20. 20 vezes 6, 120. Então, tem aqui 120 dividido por 3 vezes 1, que dá 3. E 120 dividido por 3 vai dar 40, tranquilo. Tudo bem, pessoal? Então, essa daqui é a nossa primeira aula sobre a interpretação de problemas matemáticos. Te encontro na segunda aula. Fala, pessoal, continuando aqui a nossa aula de interpretação de problemas matemáticos, vamos agora para a linguagem simbólica. Isso daí vai ajudar demais a gente, principalmente para equacionar problemas. Olha só, na letra A, o dobro de um número. Então nós já sabemos que quando a gente não sabe qual é o valor de um número, costumeiramente nós chamamos de x, poderia ser de A, de B, tanto faz, qualquer letra. Só que agora ele não quer x, ele quer o dobro de x. O dobro de x basta multiplicar por 2. Se você chamasse o número de A, seria 2A. Se você chamasse o número de P, seria 2P e assim por diante. Olha aqui, o triplo de um número. Ora, se o número é x, o triplo de um número é multiplicar por 3. Então, o triplo de um número é 3x, linguagem simbólica. A metade de um número. Ora, metade é dividir por 2. Se o número é x, a metade vai ser x dividido por 2, ou seja, x sobre 2. Ou x e o símbolo aqui de divisão, né, por 2 é a mesma coisa, tá? Você vai escolher. Normalmente eu escrevo assim. Letra D, a terça parte de um número. Olha só, terça lembra 3, parte é divisão, tá? Então é divisão por 3. Eu vou pegar aqui o número e vou dividir por 3. Isso daí é muito importante, tá? Sempre que você lê parte, significa divisão. Aí a terça significa 3, então x sobre 3. Se fosse a quinta parte, x sobre 5. Sexta parte, x sobre 6 e assim por diante. 2/5 deu um número. Ora, 2/5 é 2 sobre 5. Aqui é aquela preposição, ó, deu um número. Então o número é x, seria 2/5 vezes x. Ou poderia escrever direto aqui, ó, 2x sobre 5. Porque quando eu escrevo 2x sobre 5, já entende-se que eu estou multiplicando 2 vezes x, que dá 2x. Foi? Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo, tá? E olha aqui, ó. O dobro de um número aumentado em 6 unidades equivale à quinta parte do número diminuído de 7. Bom, vamos com calma aqui, porque é aqui que eu quero chegar. Como é que vai facilitar a nossa interpretação? Vamos com calma aqui, ó. O dobro de um número, opa, 2x. Aumentado, opa, aumentado só pode ser mais. Em 6 unidades, tá aqui, ó. Percebendo como é que a gente está trazendo, né, da linguagem verbal para a linguagem matemática? O dobro de um número aumentado em 6 unidades. Equivale. Bom, equivale significa ser igual. A quinta parte do número, opa, quinta parte do número seria x sobre 5. Diminuído de 7. Diminuído vem de subtração. Então tá aqui, ó, já equacionamos. Não vamos resolver essa equação não, senão vai tomar muito nosso tempo e não é o propósito da aula de hoje. A aula de hoje é você conseguir equacionar, conseguir interpretar o problema. Então tá aqui, vamos de novo, ó. O dobro de um número, 2x. Aumentado, mais. Em 6 unidades, 6. Equivale, igual. A quinta parte, lembrou aqui da palavrinha parte, a divisão, né? Então, x sobre 5. Diminuído, menos de 7. Foi, sem problemas. Legal? Vamos aqui, ó. Pedro tem 5 anos a mais do que Carlos. Como é que eu conseguiria equacionar isso? Eu vou chamar a idade de Pedro pela letra P, mas poderia ser X, ser Y, tanto faz, tá? E a idade de Carlos eu vou chamar da letra C. Olha aqui, ó. Pedro tem 5 anos a mais que Carlos. Então aqui está a idade de Pedro, aqui está a idade de Carlos. Para que eu coloque um sinal de igual aqui, eu tenho que compensar a idade de Carlos com 5 anos aqui, porque Pedro tem 5 anos a mais do que Carlos. Então, se Pedro tem 10, Carlos tem 5. Para que eu coloque essa igualdade aqui, eu preciso somar 5 aqui para poder equacionar, para poder utilizar o símbolo de igual. Tudo bem, pessoal? Então, espero que estejam gostando. Vamos lá para a nossa próxima aula. Vamos lá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa linguagem simbólica, tá? A continuação da aula anterior. Vamos representar isso daqui, representar
tudo que está escrito aqui. Olha só, a soma de dois números. Se nós não sabemos quais são esses números, eu vou chamar de duas letras. Aí você decide quais são essas letras. Pode ser X e Y, pode ser A e B, pode ser P e N, tanto faz. Eu vou chamar de X e Y, tá? Então, somando dois números, eu tenho aqui X mais Y, sem problema algum. Tranquilo? Então, seguindo, ó, a diferença entre dois números. Então, essas palavrinhas aqui, ó, diferença, aqui embaixo, razão, e aqui embaixo, produto, a gente tem que ter muito cuidado lá na hora de estar resolvendo as questões, tá? Diferença significa sinal de menos, significa subtração. A diferença entre dois números, então, é x menos y, tá legal? Se fosse a diferença entre 20 e 15, dá 5, porque é 20 menos 15. Foi? Seguindo aqui, ó, a razão entre dois números. Razão significa divisão. Então, eu vou dividir x dividido por y. É assim que eu represento a razão entre dois números. Ou simplesmente um sobre o outro, né? Seria a fração, que também é uma divisão. Tranquilo? E o produto? O produto é um sinal de vezes, tá? Pode ser o xzinho aqui como vezes, né? Ou só um pontinho. Como eu estou usando aqui já o x, eu vou usar o ponto como o produto. Então, produto é multiplicação. Entre dois números seria x vezes y. Tá? Então, memoriza, ó, diferença é menos, razão é dividido e produto é vezes. O quadrado de um número. O quadrado é elevar o número ao quadrado. Então, eu vou supor que o número é x, o quadrado dele é x ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Seguindo aqui a nossa aula, ó, um número somado à sua terça parte. Olha, um número, x, somado mais a sua terça parte, ou seja, é a terça parte dele mesmo, né? Então, ó, um número somado à sua terça parte. E a terça parte do número é x sobre 3, tá? Então, é x mais x sobre 3. Isso aqui que é referente ao que está escrito aqui à esquerda dele. O quadrado de um número somado ao cubo de outro número. Olha, agora é outro número, tá? Então, eu tenho dois números aqui. O quadrado de um número, x ao quadrado, somado é mais ao cubo de outro número. Então, aqui, ó, y elevado ao cubo. Ao cubo é a terceira potência, tá legal? Então, ó, o quadrado de um número, x ao quadrado, somado mais ao cubo de outro. Então, y ao cubo. O dobro de um número somado à sua terça parte. De novo, a sua, então só tem um número aqui que é o número x, tá? Ou a letra que você desejar. O dobro de um número, então, é 2x. Somado à sua terça parte, x sobre 3. Bem semelhante à primeira dessa tela aqui, né? Que era um número mais a sua terça parte, aqui é o dobro de um número mais a sua terça parte. Então tem que ter cuidado aí na leitura para escrever corretamente o que você está lendo. Passar da linguagem verbal para a linguagem matemática, e é isso que eu martelo aí durante todo o curso. Seguindo, a metade da diferença entre dois números. Opa, diferença entre dois números, eu já sei que é x menos y. Só que ele não quer x menos y, ele quer a metade disso. E metade é dividir por 2. Tá legal, pessoal? Então, muito cuidado nisso, ó. A metade da diferença. Escreve primeiro quem é a diferença e depois vem e coloca a metade, que é dividir por 2. O quádruplo da soma de dois números. Olha, o quádruplo é vezes 4. Só que é o quádruplo da soma. Então, aqui eu vou somar x mais y. Tá legal? Então, ó, eu coloquei esse pontinho aqui, que é um sinal de vezes, porque o quádruplo é 4 vezes. 4 vezes quem? 4 vezes a soma. E a soma é x mais y. Dois números consecutivos. Pessoal, números consecutivos é sempre um a mais do que o anterior. Por exemplo, 7 e 8 são números consecutivos. 104 e 105 são números consecutivos. Então, se um número é x, o outro número vai ser uma unidade superior a ele, x mais 1. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, x e x mais 1, tá? Tá aí dois números consecutivos. Então, não esquece isso não. Se fosse também, o sucessor de um número seria x mais 1, tá? E o sucessor de um número nós vamos ver ainda hoje. Tá dizendo o seguinte aqui, ó. O oitava parte da soma entre dois números. Pessoal, aqui é a, tá? Esquece isso daqui, ó. É a oitava parte da soma entre dois números. Ora, a soma entre dois números, x mais y. Tô colocando aqui um pouquinho em cima porque eu vi a palavra parte, eu sei que é divisão. Divisão por quanto? Oitava significa 8.
Então é x mais y sobre 8, beleza? O quadrado da soma de dois números. Olha, a soma de dois números, x mais y. Só que eu não quero a soma, eu quero o quadrado da soma. Basta que eu eleve isso daqui ao quadrado. Tá legal? O quadrado, tá aqui, ó, da soma de dois números. A diferença entre dois quadrados, ó, x ao quadrado é um quadrado, y ao quadrado é outro quadrado. Ele quer a diferença entre os dois quadrados, então a diferença é menos, nós já vimos aqui na aula de hoje. Tudo bem, pessoal? Só por curiosidade, esses dois aqui, ó, o quadrado da soma e a diferença de dois quadrados, eles são também produtos notáveis, tá? A gente vai ver também em outro bônus aqui do nosso curso. Seguindo, x é 10 unidades maior que y. Olha, se x é maior do que y, eu não posso escrever que x é igual a y, não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer então? Se x é 10 unidades maior, para que isso aqui tenha um símbolo de igual, eu preciso compensar aqui e colocar o 10 desse lado. Muitos se confundem e colocam 10 desse lado porque sabem que x é maior. Isso daí é erro de interpretação. Para você não errar esse tipo de interpretação, o que eu sugiro? Escolhe números. Olha, se x é 10 unidades maior do que y, se o x for 30, o y é 20. Compreendeu? Então, se o x for 30, o y é 20. Eu posso escrever 30 é igual a 20? Óbvio que não. Eu posso escrever o quê? 30 é igual a 20 mais 10, porque eu compensei o 20 aqui. É a mesma coisa que eu estou fazendo aí com x e com y, tá? A é 5 unidades menos que B. Então, vamos lá. Eu sei que A é 5 unidades menos do que B, então eu não posso colocar que A é igual a B. Eu vou colocar que A é igual a B menos 5. Tá legal? Esse menos aqui você pode entender como menor, tá? Talvez pela língua portuguesa ficaria melhor escrever aqui menor, ó. A é 5 unidades menor do que B. Então, A é igual a B menos 5. Tem dúvida? Também joga valores aqui. Imagina que o A é 10, o B vai ser 15, porque o A é 5 unidades menor do que B e o 10 é 5 unidades menor do que o 15. Então eu tenho que compensar. Como é que eu compenso? Subtraindo 5 desse lado. X excede a Y em 6 unidades. Excede significa que é maior. Então eu posso ler isso daqui como x é maior que y em 6 unidades. Como que eu escrevo isso? X é igual a y mais 6, tá? Bem semelhante a essa daqui, tudo bem? Então, x é igual a y mais 6. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo que eu vou respondendo, tá? Vamos lá, como eu havia falado, eu também tenho o sucessor de um número, né? Sucessor de um número é aquele que vem depois dele, ó. Então, x mais 1, tá bom? X mais 1 é o sucessor de um número. O antecessor de um número é aquele que vem antes desse número, então é x menos 1. E aqui, ó, 3 números pares consecutivos. Pessoal, aqui tem um detalhezinho importante. Se eu souber que o número x que eu estou supondo, ele já é um número par, então atenção, se eu souber que o número x é um número par, o consecutivo par dele é x mais 2, tá? Não é x mais 1 não, porque números pares vão sempre de 2 em 2. Então, x mais 2... e o próximo seria o x mais 4, sempre de 2 em 2. Se aqui era x mais 2, quando eu somar 2 aqui, vai dar x mais 4. Só que isso daqui só funciona, essa representação, se eu já souber de antemão que o x é um número par. Se eu não souber, se x for qualquer número natural, você entende que ele pode ser par ou ímpar? Para eu assegurar que esse número ele é par, eu multiplico por 2. Então, esse número aqui, ó, o 2x, eu tenho certeza que ele é um número par, independente de quem era o x. Se o x for um número par, ó, sei lá, 4, vai dar 2 vezes 4, que é 8. 8 é par. Se o x for um número ímpar, por exemplo, 7, vai dar 2 vezes 7, que é 14, também vai dar um número par. Então, dessa maneira aqui, eu asseguro que o número que eu estou representando é um número par. Então, o sucessor desse par aqui vai ser ele mais 2 unidades, ó, 2x mais 2. E o sucessor desse daqui vai ser, o consecutivo, né, perdão, vai ser o 2x mais 4, tá? Bem semelhante ao que eu escrevi aqui. Só que isso daqui só funciona se eu já souber que o x é par. Por quê? Se o x for ímpar, por exemplo, x igual a 3, aqui vai ser 3 mais 2, 5, mais 4, 7.
3, 5 e 7. Eu vou ter 3 números ímpares consecutivos, tá? Então tem esse detalhe. Para eu forçar com que o número que eu estou representando seja um número par, eu multiplico ele por 2, porque qualquer número par é um múltiplo de 2. Pessoal, espero que tenham gostado, bons estudos e um abraço do professor Reinaldo.